O combate à corrupção ainda é um desafio para todos os brasileiros, o que torna o país o número 73 no ranking dos mais corruptos do mundo. E para falar sobre corrupção, nós convidamos o promotor de justiça, Igor Pinheiro. Igor, um prazer recebê-lo. Olá, Rodrigo. Olá, Inácio. Olá, amigos da TV OAB. Conosco aqui também o jornalista Inácio Aguiar. Inácio, obrigado pela presença. Olá, Rodrigo, Dr. Igor, muito prazer. Bom, vou começar com o Dr. Igor aqui. Como o senhor enxerga o panorama da política atual, tomando como referência a corrupção? O panorama atual da corrupção ele é revelador de algo que já se sabia há bastante tempo, de que o cenário político é algo degenerado, é algo extremamente vinculado com os atos de corrupção e que o interesse privado prevalece sobre o interesse público. Há, porém, uma diferença. No atual momento, nós vemos efetivamente os grandes poderosos do país serem punidos e abrindo-se um novo horizonte de mudança no cenário político nacional. Inácio, alguma colocação? Dentro desse contexto da Lava Jato, doutor, a gente tem visto aí que o país tem estado dividido do ponto de vista político, né? Criou-se aí duas alas e a coisa tem sido muito tensionado. Como é que o Ministério Público vê o órgão que faz a denúncia, né, que tem oferecido essas denúncias contra os grandes políticos, como é que o Ministério Público vê essa divisão política do país, doutor? O Ministério Público não deve se imiscuir muito na questão política, porque nós somos um órgão apartidário, até pela Constituição temos a proibição de qualquer ato político, e nós temos que aproveitar esse momento de tensionamento político, em que as alas políticas se debatem, para passarmos o país a limpo, mas tendo a responsabilidade de não nos envolvermos no debate político. O debate do Ministério Público, como do Judiciário, deve ser dentro do processo baseado em fatos concretos, pedindo a punição de quem quer que seja, de qual ala seja, como está acontecendo na Lava Jato. PSDB, PMDB, PP e qualquer outro que esteja envolvidos tem que ser punidos, sem preocupação com os reflexos políticos disso. Isso é a preocupação dos políticos. Promotor, existe alguma lei específica que puna a corrupção aqui no Brasil? Nós temos aí um cabedal legislativo enorme. O Brasil é signatário das 3 principais convenções internacionais contra a corrupção. Há poucas medidas a serem ainda implementadas no Brasil, mas não é por falta de lei que a corrupção prospera no nosso país. A corrupção prospera no nosso país por uma cultura secular, permissiva desses atos. A culpa principalmente é da população, que sempre foi omissa, que sempre foi conivente com políticos corruptos, mas que sempre são reeleitos. E a minha esperança é que, a partir desse cenário revelado desde a Lava Jato, que já era denunciado em pequenas operações aqui no Ceará, mude o paradigma e efetivamente renove as casas legislativas, renove a chefia do Poder Executivo. Porque uma nova política só será tratada a partir de novos políticos, e não com velhos políticos acostumados a práticas já de corrupção antigas. Doutor, o doutor Deltan, né, que é um dos coordenadores aí da Força Tarefa da Lava Jato, deu uma entrevista recentemente, acho que se não me engano, a Folha de São Paulo, em que ele aborda essa questão do hipergarantismo, que aqui no Brasil há uma tendência a isso e tal. Mas, doutor, eu fiquei me perguntando naquela entrevista se o princípio aí da presunção de inocência não deva também balizar as ações, né, nesse sentido. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu concordo com ele. Na verdade, não há nenhum direito absoluto. Nem o direito à vida, que é o principal direito de qualquer ser humano, é absoluto. Você pode matar outra pessoa em legítima defesa. Você pode matar outra pessoa em circunstâncias autorizadas por lei. Por que somente a presunção de inocência deve ser visto como algo absoluto? A pessoa só pode ser presa quando transitada e julgada, ainda que condenada em 3 instâncias judiciais. É hora de nós efetivamente mudarmos o paradigma. Um dos fatores que fomentam, estimulam e permitem a manutenção da corrupção é exatamente a sensação de impunidade. E a sensação de impunidade para o corrupto é a liberdade. Então, quando você prende um corrupto, quando você seca a fonte, bloqueando dinheiro, ativo, isso faz toda a diferença para ele. O que a gente chama de aumentar o custo da corrupção. O corrupto ele faz uma projeção de custo-benefício.
vale a pena eu fazer isso? Eu vou ser preso em um médio, curto espaço de tempo? Eu vou perder meus bens? Meus familiares podem ser presos ou não? Então são fatores de risco que devem ser modificados na avaliação do político. Agora, Igor, a gente vendo no dia a dia, né, da sociedade aqui no Brasil, a gente vê pequenos atos de corrupção, né? Como é que você vê isso? Você acha que a corrupção está enraizada no cidadão brasileiro? Eu não tenho dúvidas que sim. O brasileiro é um povo corrupto por natureza, tanto por conta do seu processo colonial português, mas nós estamos há quase 200 anos livres de Portugal. E é hora de nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos que temos esse DNA de corrupção e mudarmos. Existe uma teoria americana chamada Teoria das Janelas Quebradas, que fala exatamente isso. A partir de pequenos atos pontuais é que surgem os grandes atos criminosos. Se você não corta na raiz, o mal cresce e dá frutos. Então você tem que punir os pequenos atos para evitar que os grandes atos sejam praticados. Atos como estacionar na vaga de deficiente, de idoso, de gestante, isso daí demonstra essa índole de tirar vantagem em tudo. O brasileiro é conhecido no exterior como o país do jeitinho. O jeitinho é nada mais, nada menos do que um eufemismo para a corrupção. Então é isso que nós temos que mudar. É a cultura de cidadania. Doutor, ainda em relação a essa questão nacional, né, os políticos denunciados, e aí entra também pessoas técnicas em relação, por exemplo, à Petrobras, né? Quando se chega ao acordo de delação premiada, doutor, muitas vezes essas pessoas estão presas, né, e fazem os acordos de delação premiada aí em busca talvez de uma soltura e de uma condição, obviamente, melhor. Isso não pode contaminar a investigação, doutor, essa delação que o cara faz com base na soltura, por exemplo? Veja, a máfia, as organizações criminosas, elas sempre foram investigadas do ponto de vista formal e chegavam em um momento que não avançavam. Era preciso a figura do delator. Então, qual é o principal estímulo de uma pessoa rica, poderosa, influente politicamente, para contribuir com a investigação? É a prisão e a falta de perspectiva de soltura. Quando você tem um agente preso, como Marcelo Odebrecht, sim, recorre para o tribunal, recorre para o STJ, recorre para o Supremo e encerra a possibilidade de soltura, ele só tem um cenário, delatar. E aí, a questão da delação é o que você tem a oferecer além do que nós temos de relevo. Sim. Então, nós vimos que as 70 delações da Odebrecht foram bombásticas. Vimos, por exemplo, também a delação da JBS. É um pouco mais polêmica, porque tem aquela questão da edição ou não da fita, o cara viajar para o país especular o câmbio, mas fora isso, a delação é um instrumento necessário e imprescindível para você chegar ao ponto superior da investigação. Agora, tem que ter um fim. Não pode toda hora ter a delação para soltar, porque vai ter um fim. E eu acho que o fim é o topo da chefia do Poder Executivo. Nesse caso que o senhor falou da JBS, doutor, houve uma crítica ao Ministério Público, de certa maneira, por conta de ter deixado que eles saíssem do país e os corruptores que atuaram durante muito tempo foram morar nas principais avenidas de Nova York, né? Como é que o Ministério Público reage a essas colocações, né? Falar sobre esses atos da Lava Jato sem conhecer os detalhes da investigação é muito difícil. Mas eu compreendo a angústia do cidadão que vê um sujeito que confessa ter corrompido centenas de parlamentares simplesmente embarcar para Nova York, passear na Quinta Avenida e ainda lucrar com base nisso. A delação que ele fez, é bom que deixemos claro, não o imuniza dos crimes financeiros que ele praticou e, eventualmente, comprovada a edição da fita ou não, ele pode ter a delação anulada e aí pode ter um pedido de prisão, pode ser obrigado a retornar ao país e tudo mais. Mas eu, como cidadão, também fico um pouco perplexo com essa situação, mas não critico porque há detalhes de investigação que às vezes não são revelados exatamente por questões estratégicas, mas eu compreendo a angústia do cidadão. Igor, para encerrar, você vai ministrar um curso de pós-graduação, né, com descontos para advogados, dependentes, um curso falando de corrupção. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Isso, é uma pós-graduação de prevenção e combate à corrupção pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva. É um curso 100% online, ministrado por juízes, promotores, procuradores da Lava Jato
E tem essa vertente de capacitação, tanto do cidadão comum, do jornalista, do servidor público, do advogado, para atuar nessa área de prevenção e repressão. O presidente Marcelo Mota fez um convênio conosco, garantindo até o dia 22 de junho 40% de desconto para todos os advogados e dependentes. Convite feito. Vou agradecendo, encerrando aqui o debate, agradecendo mais uma vez ao promotor de justiça, Igor Pinheiro. Igor, muito prazer, obrigado pela presença. Prazer, satisfação e uma honra estar aqui. Agradecendo também ao jornalista Inácio Aguiar. Inácio, obrigado. Muito obrigado pelo convite, nós estamos sempre à disposição para debater aí, né, doutor, os grandes temas que são importantes para o Brasil. Chegamos ao fim do nosso debate de hoje. Temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas no nosso canal no YouTube, o ABCE na TV. Até mais!